Em uma cidade do interior do Brasil, havia um senhor responsável por poucas plantações. Ele e sua família tiravam seu sustento através da colheita, como de costume. Porém, em uma certa época do ano, as plantações foram afetadas e seus frutos reduzidos. A causa, até então, era desconhecida pela família, pois sua principal preocupação era como iriam ter o seu sustento. A família era composta por pai, mãe e 2 filhos. Foi aí que o pai, chamado Evaristo, decidiu procurar por trabalho em alguma fazenda próxima. Após um dia de procura, Evaristo conheceu um homem grisalho, barbado e que se dispôs a ajudar. O homem possuía uma fazenda grande e dizia que trabalho não faltava. Evaristo então contou ao homem a situação da sua plantação e a de sua família. Após ouvir Evaristo, o homem grisalho, chamado José, decidiu aceitá-lo em sua fazenda, pois disse que havia passado por uma situação parecida em seu passado. Evaristo voltou para casa para contar as notícias para sua família. Quando chegou em casa, contou toda a situação e todos ficaram aliviados. Porém, ao dizer que teria que ficar na fazenda durante os dias da semana, pois ficava muito longe, a esposa ficou chateada, mas entendeu, pois a pouca comida que tinham duraria mais com as 2 crianças pequenas e ela na casa. Os filhos ficaram tristes, mas foram consolados, e Evaristo disse que traria um presente para os 2 quando voltasse. No dia seguinte, Evaristo se preparou para partir. Despediu-se de sua esposa, a Dona Maria, e seus 2 filhos, Mário e Alice. Ao chegar na fazenda, José mostrou o trabalho a Evaristo e disse que quanto mais trabalhasse, mais ele poderia levar de suas plantações. Apresentou um pequeno celeiro onde Evaristo poderia passar as noites. Quando acordava, Evaristo ia direto para os campos, trabalhava até a pausa para o almoço, de forma quase que ininterrupta. E após o almoço, trabalhava sem parar até a janta. E assim, os dias de Evaristo se passavam. Quando chegava a hora de dormir, Evaristo preparava um canto no pequeno celeiro com alguns fenos e começava a montar uns brinquedos para os filhos, com algumas ferramentas velhas e descartáveis, ia terminando pouco a pouco para que no fim de semana tudo estivesse pronto. Evaristo, então, retorna para casa com os frutos de seu trabalho e os brinquedos das crianças. Todos ficam felizes e satisfeitos após a refeição. Evaristo perguntou a Dona Maria, sua esposa, como havia sido a semana dela com as crianças, e eles ficaram conversando enquanto as crianças brincavam com seus novos brinquedos. Após o fim de semana com a família, Evaristo retornou à fazenda. Os dias foram se passando e Evaristo estava perto de retornar para casa após terminar sua segunda semana de trabalho. Ao chegar em casa, percebeu que ninguém veio recebê-lo. Foi até os quartos e encontrou Dona Maria com as crianças em suas camas. Evaristo, preocupado, perguntou: "O que aconteceu?" Dona Maria respondeu: "Estão com febre desde ontem, mas já chamei um médico. Ele chega já já." Quando o médico chegou, ele examinou as crianças e disse que estava tudo bem. Não era nada grave, mas que as crianças precisariam de bastante repouso, líquidos e comer bem. Evaristo e Dona Maria ficaram aliviados, mas Evaristo guardou consigo o sentimento de que não estava levando comida o suficiente. Chegando o dia de partir, as crianças ainda estavam doentes e Evaristo ficou preocupado em deixar sua esposa sozinha cuidando delas, mas ela o assegurou de que tudo ficaria bem. Ao chegar na fazenda, Evaristo trabalhou e trabalhou ainda mais. Seu José, dono da fazenda, ouvia barulhos nos campos até tarde da noite e depois no pequeno celeiro. José perguntou o motivo pelo qual Evaristo fazia aquilo até tão tarde e Evaristo explicou a situação. José ofereceu ajuda, mas Evaristo disse que não seria justo sem trabalhar. Evaristo retornou para casa e viu que seus filhos tinham melhorado um pouco. A febre estava pouco presente,
e eles já conseguiam se alimentar melhor. Ele passou o fim de semana cuidando deles, junto de Dona Maria. Retornando para sua rotina na fazenda, Evaristo continuou os trabalhos até tarde, pois entendia que era preciso mais para manter seus filhos saudáveis. Certo dia, Evaristo demorou para aparecer nos campos e seu José estranhou. José então foi verificar no celeiro e Evaristo ainda estava deitado. José perguntou a Evaristo: "Você está bem?" Evaristo respondeu: "Não estou me sentindo bem." José chamou um médico de sua confiança que examinou Evaristo. O médico o diagnosticou com pneumonia. Evaristo disse ao médico que estava trabalhando durante as noites frias no campo e explicou o motivo. O médico deu uma dura em Evaristo, dizendo: "Tem que cuidar de você também, senão quem vai cuidar deles?" Evaristo entendeu e passou o dia descansando. A noite havia chegado. José estava se preparando para dormir quando, de repente, ouviu um barulho de enxada vindo dos campos. Ficou enfurecido, pois achou que Evaristo tinha acordado para trabalhar. Mas quando foi verificar, não havia ninguém. Preparando-se novamente para deitar, ouviu barulhos vindo do celeiro e ficou aliviado, pois entendia que Evaristo devia estar lá dentro. Ao amanhecer, José foi verificar a condição de Evaristo e perguntar se ele precisava de alguma coisa. Foi então que José percebeu: Evaristo havia falecido. José chamou os responsáveis e procurou a família de Evaristo para avisá-los. Durante o funeral, José prestou condolências aos familiares, se culpando. "Eu deveria ter impedido ele." Dona Maria então responde: "É muito doloroso, mas graças a ele e ao Senhor, meus filhos estão bem." Após o fim de tudo, José retorna para sua fazenda e se prepara para dormir. Durante a noite, José acorda. Ele pensou ter ouvido barulhos no campo, mas pensou ser apenas um sonho. Antes de pegar no sono de novo, ouviu barulhos semelhantes a feno sendo ajeitado e algumas ferramentas. José gelou. Estava totalmente arrepiado, pois sabia que não havia ninguém do lado de fora. Foi então que as últimas palavras do médico para Evaristo ressoaram em sua cabeça: "Tem que cuidar de você também. Senão, quem vai cuidar deles? Quem vai cuidar deles?" Dona Maria e seus filhos iriam sair da casa onde estavam para se mudar para a casa dos avós das crianças. Restava uma última noite. A noite era fria, com ventos muito fortes. Dona Maria acordou enquanto seus filhos permaneceram dormindo. Foi quando ela ouviu barulhos na porta semelhantes a uma batida, como se alguém quisesse entrar. Mas essas batidas tinham alguns intervalos. Dona Maria então criou coragem e foi ver do que se tratava. Olhou-a pela janela antes de abrir a porta. Não havia ninguém. Maria então decidiu abrir a porta. Quando abriu, viu que algumas frutas rolaram em direção à porta. Maria caiu no chão de joelhos, chorando e agradecendo. "Obrigado, querido, onde quer que você esteja, obrigado por cuidar de nós." Amigos, agradeço muito por assistirem até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você conosco. Deixe nos comentários a sua opinião. Vou gostar muito de saber. Deixe o seu like se você gostou. Isso nos ajuda muito. Vamos procurar trazer sempre os melhores relatos para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.